irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. E eu às vezes gosto de pensar um bocadinho sobre as pessoas que disseram ou escreveram determinadas palavras, porque assim nós acrescentamos-lhes valor ou retiramos. Estas palavras foram escritas num dos salmos pelo rei Davi, um rei de poderes absolutos, em que tinha tudo o que desejava. Eu acho que nós nem conseguimos imaginar uma vida assim, por não? Termos tudo o que desejamos, não é? Até tribulações, ele teve muitas. Mas este homem, com poderes absolutos, com tudo aquilo que a sua alma desejou, mesmo assim ele disse que é melhor um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Vejam o quanto é bom estar na casa do Senhor. Eu desejo que este seja o desejo de cada coração e a nossa motivação de estar neste lugar, tá bom? Mas não era esta palavra que eu queria ler. Eu queria ler em 1 de Pedro, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Vamos ler até ao versículo 25. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até ao 25. Vamos lendo. A maioria abriu, então vamos ler. Irmãos, eu costumo dizer isto nos nossos cultozinhos de oração que nós temos. Quem tem muita dificuldade de abrir, é preferível escrever a referenciazinha num papel, ler em casa descansado, porque se gasta o tempo aí à procura, nem acha, nem ouve. Está bem? Se calhar ninguém tem esta dificuldade aqui. A gente escreve num papelinho e lê em casa, para não perder também. Então vamos ler. E o título diz: Exortação à Santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Até aqui a palavra do Senhor. Esta palavra é um apelo à mudança de vida. E mudança às vezes assusta algumas pessoas. Por isso é que alguns não querem mexer em algumas coisas que precisam ser mexidas porque ficam assustados.
mas eu quero dizer aos irmãos que esta mudança é para uma vida melhor. É para melhor, é para uma vida com Deus, uma vida de paz, tranquilidade, esperança, de fé. Ninguém se assuste que a mudança aqui é para melhor, tá bom? Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos, aleluia, e vamos declarar que não há como Ele, aleluia, não há como o nosso Deus, aleluia. Ele é o mesmo que trabalha nas nossas vidas, é o mesmo que opera, que faz milagres, aleluia, que nós possamos ouvi-lo, que nós possamos vê-lo, aleluia, que nós possamos a cada dia abrir o nosso coração para Ele, aleluia, que o Senhor nos dê corações que ouçam a sua voz, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, 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 te adoramos, Deus, aleluia, obrigada, Jesus. Se o cego te posso ver, surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja Deus, esta minha oração, sim, esta minha oração. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça que te veja Deus, esta minha oração, esta
nome de Jesus, aleluia. Não há amor igual. Glória a ti, Senhor, aleluia. Não há amor igual. Aleluia. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste Quando nada era, tu me importastes quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. me deste vida quando eu morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu me importastes quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando eu morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu me importastes quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Pois teu amor é inigualável. Pois teu amor é inigualável. Aleluia. Pai, nesta tarde é um privilégio para nós podermos declarar a nossa confiança na obra poderosa do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que libertas da opressão, que libertas da possessão, que libertas, Senhor, da manifestação do adversário. Tu podes e nós confiamos nesta tarde que há libertação, que há liberdade. Nesta tarde, Senhor, opera segundo a Tua vontade e declaramos liberdade em nome de Jesus. Declaramos o poder da libertação em nome de Jesus, sabendo que estás operando de uma maneira maravilhosa, libertando e dando poder ao Teu povo e à Tua igreja para confiar e descansar em Ti. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nos tens concedido. Obrigado, Senhor, pela libertação que estás operando. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio e pela manifestação do Teu poder, do Teu Espírito. Pai, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão e o nosso louvor pela libertação que nos tem concedido, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos então ler esta palavra que fala-nos no Senhor. João, capítulo 8, fala-nos, é verdade, uma mulher, problema de uma mulher, mas não é somente o problema desta mulher, é o problema de todos nós. Amém? Acima de tudo, queremos ver e conhecer Jesus na forma como Ele agiu para com esta mulher. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disse-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviam isto, saíram um a um, e começando pelo mais velhos até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? João, ele na verdade fala-nos deste texto, ele apresenta-nos Jesus como o Senhor, amém, o Salvador, que é compassivo, amém? Irmãos, diz que esta mulher, ela de alguma forma era uma mulher que foi apanhada em adultério, diz no versículo 3. Diz que Jesus estava no templo, Jesus estava a ensinar a palavra de Deus, mas veja como o inimigo sempre quer perturbar quando a palavra de Deus é ensinada, né? Jesus estava num bom propósito, estava no templo, estava ensinando a palavra de Deus, mas vieram pessoas com outro propósito, parar Jesus, impedir de Jesus pregar a palavra, e trouxeram, na verdade, uma mulher, na verdade, apanhada em adultério. E a Bíblia, na verdade, mostra-nos de qualquer forma, na verdade, este pecado, né? O texto diz-nos que era um grupo de homens religiosos que trouxeram esta mulher apanhada em adultério. Irmãos, a verdade é que ela era tão culpada perante a face do Senhor como qualquer um de nós. Porque a Bíblia diz-nos na verdade, qualquer um de nós. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, né? Tiago, na sua epístola, na sua carta, capítulo 2 e versículo 10, diz-nos o seguinte: por qualquer que guardar toda a lei, se houver alguém que consiga guardar toda a lei, a Bíblia diz e mostra-nos que ninguém conseguiu guardar toda a lei, cumprir toda a lei. Sabemos que há um que conseguiu cumprir toda a lei, e esse foi Jesus. Amém? Mas diz que podemos acertar num ponto e vamos errar noutro, né? Diz o versículo 10, por qualquer que guardar toda a lei e tropeçar e cair é um só ponto, né? Torna-se culpado de todos, né? Se alguém consegue guardar todos os mandamentos, mas falha um, né? Irmãos, e diante do Senhor todos nós, de alguma forma, somos culpados. Certamente eu acredito que aqui alguém já contou uma mentira ou uma mentirinha, né? Uma mentira ou uma mentirinha. A verdade é que diz que aquele que mente é filho do diabo. Diz que, de alguma forma, diz que o diabo é o pai da mentira. Amém? O diabo é o pai dos mentirosos, né? De alguma forma, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, né? E quando nós desobedecemos ao pai ou à mãe, olha, faz isto, e nós não fazemos, já estamos a desobedecer à lei de Deus. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, obedece a teu pai e a tua mãe. E certamente todos que estão aqui já desobedeceram numa ou noutra situação a algum pedido que o pai ou a mãe lhe fizeram. Amém? Então já não adianta ir para os outros pecados mais grossos, né? Mais graves. Todos nós, na verdade, temos falhado em algum ponto. Então todos nós, assim como toda a humanidade, todos nós somos pecadores. Amém? E a Bíblia diz que a pior coisa que nós podemos fazer é encobrir os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? No versículo 4, né, diz assim: então, pondo-se no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Né? E a lei nos manda, Moisés nos mandou, que as tais sejam apedrejadas. O que é que tu dizes? Né? Tu, pois, o que é que dizes? Né? É verdade, irmãos. As acusações que foram feitas contra aquela mulher não foram inventadas. Elas eram verdadeiras. Né? Irmãos, ela realmente era a culpada de adultério, é verdade que sim. E segundo a lei, e algumas coisas que hoje para nós, na nossa sociedade ocidental, podemos dizer assim, né? Não é transgressão da lei, né? Lembramos, em alguns países, ainda há pouco tempo, é que, por exemplo, a homossexualidade deixou de ser transgressão da lei, ou a prostituição deixou de ser transgressão da lei. Aliás, em alguns países, ainda a prostituição na verdade, é contrária não somente à lei religiosa, contra a lei civil
do país. Né? Então, de alguma forma, a lei de Moisés dizia, Deuteronômio 22, se um homem for descoberto, né, cometendo adultério, ele e a esposa de outro homem deverão ser mortos e desta forma o mal será purificado em Israel. É verdade, a culpa desta mulher não estava em questão, né? Em relação à forma, na verdade, da forma da sociedade de então, na verdade, de ver os princípios civis, mas também os princípios de Deus. Amém? Claro, dentro do princípio de Deus, Deus chama para que o nosso corpo ele possa ser honrado e santificado. Amém? Deve ser guardado para o esposo e o corpo do esposo deve ser guardado para a sua mulher. Amém? E para aqueles que são cristãos, a Bíblia diz, vai ao ponto de dizer que agora Deus tem uma exigência maior até para nós, porque diz que o nosso corpo é templo de Deus. Amém? Se nós somos templo de Deus, não devemos praticar atos, na verdade, que vão sujar, na verdade, trazer imundície para espiritual e até física para o nosso corpo. Amém? Porque devemos honrar a Deus com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E eles devem, a palavra se diz claramente, devem se conservar, na verdade, santos. Amém? Bem, avançando, irmãos. Amém? Esta mulher não estava isenta de culpa, é verdade que não, né? Mas a verdade também é, falta aqui qualquer coisa, né? Porque trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem. Né? Trouxeram a mulher e a lei dizia que eram os dois. Deviam ser condenados. Né? Então, de alguma forma, se calhar, não sabemos o que é que aconteceu com aquele homem. Talvez até pode ter sido alguém usado por alguém para causar este escândalo e preparar esta situação para trazer a Jesus, tentando perturbar Jesus com esta questão. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, esta mulher era digna, né? Era digna, na verdade, de morte, né? Assim como nós. A Bíblia é clara. Diz que lá em Romanos, diz exatamente que o salário do pecado é a morte. Mas também diz que o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus continua a ser o único caminho, a nossa única esperança de salvação, porque na verdade podemos nunca ter tido adulterado, mas todos nós já cometemos um ou outro pecado e diante de Deus diz que o salário do pecado, a paga pelo pecado, seria a morte eterna. Mas graças a Deus, o amor de Deus é tão grande que Jesus veio até nós e pagou pelas nossas culpas na cruz do Calvário. Ele pagou pelos nossos pecados, Ele pagou pelas nossas desobediências, Ele pagou pelas nossas mentiras, Ele pagou pelos nossos roubos, Ele pagou pelos nossos enganos. Ele levou o castigo que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías. Ele levou sobre Ele o castigo que era para nós, para nos trazer a paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, diz isto, que na verdade deve ser alguma coisa que nós devemos ter em consideração. Como escaparemos nós se não atentássemos para tão grande salvação? É verdade, irmãos. Se nós não nos chegássemos a Jesus, que é o nosso Salvador, como é que nós estaríamos? Estaríamos todos, na verdade, condenados. Estaríamos todos longe de Deus. Mas o Senhor, amém? Ele é o Senhor, amém? Ele ainda continua a ser o socorro bem presente em todo o tempo da angústia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio com esse propósito de pagar pelos nossos pecados para nos dar uma vida santa, um perdão, amém? Que nos leva a ter paz com Deus através do seu amor derramado naquela cruz do seu sangue. Amém? Sim. Jesus importa-se com os pecadores. Jesus importa-se com esta humanidade. Jesus ainda hoje se importa com aqueles que, na verdade, muitas vezes estão como esta mulher, sem mais solução. Esta mulher estava, na verdade, de um momento para outro, na verdade, podiam-lhe tirar a morte. E pior, aquela
praticamente toda a gente em Israel tinha sido criado dentro do conhecimento da palavra de Deus. Ela sabia claramente que diante dela não somente estaria a morte física, mas estaria também a morte espiritual, o afastamento de Deus, o castigo eterno sobre a sua vida. Amém? Irmãos, mas Jesus diz que veio até nós, diz que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Sim, Jesus estava preocupado. Na verdade, sabe, Jesus, aquela mulher foi apanhada em adultério. Aquela mulher, na verdade, teve aquela situação. É verdade que a sua reputação estava queimada perante a sociedade. É verdade que a sua reputação, toda a gente a considerava uma imoral, como uma mulher adúltera, uma mulher fácil, ou uma mulher, na verdade, infiel ao seu marido. Né? Mas o Senhor não estava preocupado com a sua reputação. O Senhor estava preocupado com o seu coração. O Senhor estava preocupado com a sua alma. Por isso o Senhor teve misericórdia dela. Porque a Bíblia diz, todo aquele que vem a Jesus, Ele não lança fora. O Senhor diz na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O escritor lá no Antigo Testamento diz que Ele lança os nossos pecados para a profundeza do mar, para nunca mais se lembrar deles. Amém? Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, quando nós aceitamos o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos do perdão do Salvador. Amém? Uma coisa acontece, dá-se a salvação. E quando a salvação dá-se na nossa vida, acontece um novo nascimento, uma nova página se abre na nossa vida. Por isso Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus é o Senhor dos recomeços. Jesus, Ele dá a oportunidade às pessoas mudarem as suas vidas para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já disse, estes homens religiosos, eles queriam, na verdade, impedir o ministério de Jesus. Eles queriam desacreditar o seu ministério. Eles queriam, na verdade, desacreditar, de alguma forma, até a sua reputação, até como alguém, um líder espiritual. Amém? E agora eles colocam Jesus diante, de alguma forma, diante de um dilema. Se Jesus deixasse aquela mulher ir embora, então ele seria visto como alguém que era conivente com o pecado, com a transgressão da lei. Amém? Jesus podia ser preso por violar a lei religiosa, né? Bem, ainda não era tempo de ele ser preso. Ele até foi preso mais à frente e acusado injustamente. Amém? Mas não era tempo ainda, porque ele ainda tinha necessidade. Estamos ainda no capítulo 8, estamos ainda no início praticamente do seu ministério. E o seu ministério foram 3 anos e meio. Amém? Ainda não era hora, ainda não era momento de ele ser morto. Ainda tinha uma missão de levar a palavra, as boas novas do Evangelho. Amém? No tempo certo, no tempo determinado, ele iria entregar a sua vida por nós. Amém? Porque foi por isso que ele veio. Amém? Mas, no entanto, na verdade, se Jesus desse permissão para aquela mulher, veja o dilema, né? Se ele deixasse a mulher ir embora, era alguém que não respeitava as leis de Moisés, as leis religiosas. Se, na verdade, desse uma ordem para aquela mulher ser morta, era alguém que estava em transgressão da lei romana, porque a lei romana diz que não era qualquer um que podia sentenciar alguém à morte. Tinha que ser um magistrado romano, né? Nós vimos, né? A morte de Jesus, na verdade, era tudo um magistrado romano que tinha que dar a ordem, a pena de morte, né? Então, ele estava entre a espada e a parede. Mas Jesus nunca está entre a espada e a parede. Amém? Jesus, Ele é o Senhor, Ele é sábio e Ele sempre tem, na verdade, a melhor resposta para cada situação. Sabe qual foi a resposta? Jesus ficou em silêncio. Às vezes, irmãos, diante das coisas, as pessoas começam a apertar connosco,
querem saber, querem arranjar intrigas, querem nos perturbar, e a melhor resposta para as vezes é o silêncio. O silêncio. Amém? Então diz que Jesus ficou em silêncio, inclinou-se, diz o versículo 6, e escrevia com o dedo na terra. Amém? Ele ficou, na verdade, ali a escrever, né? Simplesmente ignorou-os, né? Então, estava ali Jesus ajoelhado a escrever na terra. Bom, isto é um dilema, um enigma, que ainda ninguém sabe o que é que Jesus escreveu há 2000 anos esta parte. Há quem faça muitas conjecturas, há quem tente perceber o que é que será que Jesus escreveu. Alguns dizem assim, bem, eu acho que Jesus escreveu o pecado de cada um deles. Então, os mais velhos, porque tinham mais pecados, né, foram os primeiros a ir embora. Bom, são pessoas a falar, não sabemos, né? Irmãos, ninguém sabe. Outros dizem que talvez tenha escrito o nome das suas namoradas ou amantes. E cada um foi confrontado também com as suas condenações à morte por adultério, né? Por infidelidade. Não sabemos, não está escrito, não sabemos. Amém? Bem, não sabemos. Talvez tenha escrito os 10 mandamentos, né? É certo, irmãos, é que vê um peso tão grande sobre o coração daqueles homens, né? E ele diz, ele pergunta, né? Nesse sentido, ele levanta-se e faz esta questão, né? Quem estiver aqui, né? Aquele que entre vocês, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E voltou-se a inclinar e a continuar a escrever na terra. Amém? Diz que um a um, começando pelos mais velhos, amém? Se retiraram. Ficou somente Jesus e a mulher, os dois, sozinhos. Né? Somente os dois. E sabe uma coisa, irmãos? O único que podia, de alguma forma, mandar a pedra, estava ali diante daquela mulher. O único que nunca pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Jesus teve tentações de toda a ordem, de toda a espécie. Essa tentação que tu já sentiste, na verdade, ele já sentiu também. O escritor aos Hebreus diz que ele pode nos ajudar exatamente por isso, porque ele conhece a tentação, porque ele conhece o sofrimento humano, por isso ele pode nos ajudar nas nossas tentações. Irmãos, aqueles homens foram, na verdade, confrontados com o seu próprio pecado. E quando alguém é confrontado com o seu próprio pecado, quando alguém, na verdade, é levado a meditar e escrutinar o seu próprio coração, irmãos, às vezes precisamos de um buraco para nos escondermos. Porque se nós fazermos isso com sinceridade, vamos descobrir que todos nós temos falhas, todos nós já fizemos coisas que Jesus nunca faria. Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar, porque aqueles homens se retiraram por reconhecerem o seu pecado. Eu não estou mandando aqui ninguém se retirar nesta tarde, mas eu convido mais uma vez, se alguém sente o peso de alguma má consciência, o peso de uma situação na sua vida, alguma coisa que fez que não devia ter feito, eu desafio entre você e Deus a falar com Deus, a confessar o seu pecado, a pedir-lhe perdão. Amém? A Bíblia diz que se os vossos corações vos condenam, diz o apóstolo João, maior é Deus que o vosso coração. Sabe o que o diabo muitas vezes quer é que nós fiquemos endurecidos e não sejamos capazes. O orgulho muitas vezes impedir-nos de nós pedirmos perdão a Deus, de nós confessarmos o nosso pecado. E esse orgulho é terrível. Esse orgulho é terrível. Que cada um de nós, que
foi confrontado pelo Espírito Santo com alguma coisa errada na sua vida, com alguma coisa condenável por Deus, confesse ao Senhor e peça ajuda. Peça ajuda de Deus para não voltar a cair no mesmo erro, no mesmo pecado, porque Ele vai nos fortalecer. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Há pessoas aqui nesta tarde que têm lutado com os mesmos, as mesmas tentações vezes e vezes. Têm lutado e voltado a ceder e voltado a cair. Mas eu quero dizer, nesta tarde, enfrente esse teu dilema, enfrente essa tua tentação com a ajuda do Senhor. Não resolvas isso sozinho, porque sozinho vais continuar a cair, mas pede ajuda a Deus. Senhor, ajuda, o Senhor dá-me força para dizer não. Aleluia. Então ficou Jesus só com aquela mulher. Aleluia. E o versículo 10. Ele olhou para aquela mulher, ele encarou aquela mulher, diz: endireitando Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Irmão, Jesus era o único que podia condenar aquela mulher. Amém? Eu estava ali não para trazer condenação naquela tarde, mas eu estava ali como alguém que queria dar uma oportunidade. Diz que lá em João, no capítulo 3, podemos ver aqui um versículo, aqui logo aqui ao lado, versículo 17, 3:17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi essa a sua missão. Eu estava ali como advogado, eu estava ali como intercessor diante do Pai. Irmãos, a verdade, irmãos, é que ele estava ali como advogado, como um salvador compassivo. Mas a Bíblia diz-nos que vai vir o dia em que ele virá como justo juiz, que irá julgar os vivos e os mortos. Esse será o dia, irmãos, em que nós, se não resolvemos o nosso problema do pecado aqui, porque é aqui que temos que resolver, aí já não haverá mais nada a fazer. Na religião tradicional foi inventada as indulgências. Foi inventado, na verdade, a questão do perdão dos vivos pelos mortos, né? Através das missas pelos defuntos. Tudo isso teve o objetivo da construção da Basílica de São Pedro, que está lá em Roma, e nós sabemos que foi um negócio simplesmente. As pessoas, eles diziam, quem andava a cobrar as indulgências, e olha, você paga a indulgência, você paga a bula e pode continuar a pecar, mas você e os seus familiares saem todos do inferno ou do purgatório para o céu. A Bíblia diz que só há céu e inferno. Purgatório não existe. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois do juízo. Então é em vida que cada um de nós precisa pôr em ordem a nossa vida. Depois de nós partirmos, já não há nada a fazer. Lá em Lucas, no capítulo 16, salvo erro, né, fala-nos do rico e o Lázaro. Diz que a determinada altura, quando uns dois morreram, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades, o lugar dos mortos,
né? E diz que o rico, porque em tempo em que ele podia aproveitar, nunca aproveitou, na verdade, nunca deu lugar a Deus na sua vida, na verdade, ele simplesmente morreu e não foi para o seio de Abraão, não foi para o paraíso, mas foi para o Hades. E diz-lhe que ele pediu, ele viu lá um homem lá chamado Lázaro, que estava, na verdade, no paraíso, e disse: oh, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui para me ajudar, para me refrescar, que eu estou aqui numa ardente prova, para me refrescar a minha língua. E Abraão disse: olha, os que estão aí não podem passar para cá, nem os que estão aqui passar para aí, nem vice-versa. Então as nossas decisões são feitas na terra. Um dia iremos comparecer diante do Senhor. Um dia iremos estar face a face com Cristo. Amém? Mas hoje também, nesta tarde, nós estamos ouvindo a sua palavra e Ele está no nosso meio para nos dar vida, para nos dar perdão, para nos trazer a bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Então, Jesus disse-lhe, ela disse-lhe, Jesus perguntou: onde é que estão os teus acusadores? Quem é que te acusou? Ninguém, Senhor. Então, ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai e começa uma nova vida. Vai. Amém. Vai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ela aproveitou aquela oportunidade para começar uma nova vida com o Senhor. Que cada um de nós possa aproveitar, na verdade, as oportunidades que Deus dá à nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Talvez nesta tarde esteja aqui alguém que está um pouco desanimado, um pouco em conflito interior, porque falhou em alguma área, né? Talvez esteja, na verdade, no seu interior, na verdade, com peso. Eu quero desafiar nesta tarde a você falar com Deus. E no seu coração, fale com Deus e peça perdão. Peça perdão pelos seus pecados. Peça que Jesus possa perdoar. Amém. Aleluia. Confessa ao Senhor. Amém. Fale com Deus agora. Experimente o perdão de Deus. Experimente o perdão de Deus. O Senhor quer dar uma nova oportunidade. O Senhor quer dar uma nova chance. Amém. Aleluia. Ele quer restaurar as nossas vidas. Amém. Aleluia. O Senhor está falando com cada um de nós neste dia. Oh, filho meu, dá-me o teu coração. Amém. Dá-me o teu coração. Amém. Não fiques em derrota, mas confessa. Pede ao Senhor ajuda. Amém. Porque Ele quer. Ele quer. Ele quer. Amém. Ele quer trazer perdão. Ele quer trazer restauração. Amém. Mas acima de tudo, irmãos, nós podemos pedir perdão e continuar a pecar se nós não convidarmos Jesus a ter o primeiro lugar na nossa vida. Nesta tarde eu desafio alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor, para que Ele entre na sua vida, para que Ele o ajude a não pecar, a resistir às tentações, para que Ele perdoe e lhe dê uma nova vida. Eu queria orar por si.